Olá, amigos e amigas. Está começando mais um programa Conversando com Joana, pelo canal do YouTube da Aliança Municipal Espírita de Cambuí, Minas Gerais. É um prazer recebê-la aqui para que juntos possamos refletir sobre os livros psicografados por Divaldo Pereira Franco e ditado pela sua mentora Joana de Ângeles. Esse programa tem por objetivo apresentar alguns temas, da série psicológica de Joana de Ângeles, que tratam de assuntos que nos auxiliam em nossa proposta de reforma íntima, de transformação interior. Meu nome é Carlos Gomes, eu falo da cidade de Itajubá, faço parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Joana de Ângeles, nesses livros, ela procura esclarecer alguns conceitos, trazidos por psicólogos renomados, como Carl Gustav Jung, Maslow, Carl Rogers, e dentre outros, tantos psicólogos que trouxeram e criaram escolas de psicologia. Só que ela relaciona a esses conceitos de psicologia os postulados espíritas, entendendo que estão de acordo com o Evangelho de Jesus, da vinda de Jesus entre nós, que é esse grande terapeuta da humanidade. Hoje nós vamos continuar falando sobre o primeiro livro da série, Jesus e Atualidade, e vamos abordar os temas humanidade e amor. Então vamos elevar nossos pensamentos e pedir ao alto, que sempre nos dê a permissão de falar em seu nome, para que possamos ter a inspiração, a proteção, o estímulo, o apoio, para que sempre possamos falar do Evangelho e procurar vivenciá-lo na prática. Quando falamos de Jesus, nós precisamos nos lembrar da resposta dos Espíritos, que foi apresentada na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando eles nos afirmam que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. É o ser mais perfeito que por aqui passou. Joana, por sua vez, vai dizer que Jesus é nossa lição de vida. Ele é um convite para a nossa divinização. Porque se sabemos, pelo que os próprios Espíritos nos disseram, que o Espírito que somos é uma centelha divina, então precisamos fazer com que essa centelha possa incendiar a terra. Por isso Jesus disse, brilhe vossa luz, vós sois a luz do mundo. E ele não se preocupou, nos lembra Joana, em criar nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhum sistema, mas fez sim da sua vida um modelo para que pudéssemos nos humanizar, se assim o quisermos. Porque desde a sua época, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência, presunção, dominador, sempre pela força e por poder que são temporais. Mas ele carregava em seu interior fragilidade, conflitos, nesse ser material perecível e temporário que somos todos nós, que muitas vezes nos percebemos derrotados frente a uma doença, frente à morte do corpo físico. Então Jesus é aquele lírio que nasce no pântano das existências terrenas. E com Jesus se inaugura na Terra a era do amor, porque ele era e é o amor encarnado na Terra. Aquele verbo que se fez carne, conforme as palavras de João Evangelista, o apóstolo amoroso. E esse verbo era o verbo do amor, apresentado e vivenciado pelo Cristo. Quando lemos o livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor Emmanuel,
no capítulo 21, ele vai dizer que Jesus veio inaugurar uma era nova para o sentimento. E vamos encontrar também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o Espírito Lázaro, que vai dizer que Jesus pronunciou a divina palavra amor. E quando ele fez isso, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Porque somente sentindo o verdadeiro amor, a pessoa se deixa imolar num poste ou ser devorado pelas feras. O amor é a ética humanizadora para a felicidade tão almejada por todos nós. Então, quer ser feliz? Ame. E Jesus não apresentou, né, na sua caminhada por aqui, comportamentos, vestimentas excêntricas, né, fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência. Não. Ele falava aos simples, aos sofredores, aos oprimidos da época. Porque, como ele mesmo disse, eram os doentes que precisavam de médicos e do remédio que ele trazia, chamado amor. E era humano como todos nós, né? Veio num corpo de carne, mas era o verdadeiro ser humano, filho de Deus, como vemos no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E ele era a própria paz e nos trouxe a sua paz. Como um grande pedagogo da humanidade, utilizava-se de parábolas, pequenas histórias, retiradas do cotidiano, daquela gente sofrida, né, para apresentar até hoje, para nós, o mais belo tratado filosófico que o mundo já conheceu, associando a fé a um grão de mostarda. Exaltou os pescadores para a valorização do trabalho. Exemplificou a semeadura com as sementes caindo em diferentes solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz de sua palavra. Olha como Joana nos apresenta esse mestre de uma forma poética e belíssima, que só um espírito que caminhou com ele, como Joana de Cusa, e foi, né, irmã de caridade por tantas outras encarnações, consegue sentir o que está falando. E ela ainda nos lembra que no Sermão da Montanha, ele exaltou a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário. Aqueles que tinham fome de justiça, de amor e de verdade. Por isso, Jesus veio nos apresentar a forma de ser, viver e, principalmente, conviver. Ele, que é o governador espiritual da terra, veio nos ensinar a caminhar, mesmo sabendo que vamos, né, passar por adversidade, indiferença e até agressão por aqueles que conosco caminham. Mas nosso compromisso deve ser com ele, em primeiro lugar, imitando no que já pudermos o seu comportamento, naquilo que já conseguimos realizar. Joana nos diz também que Jesus é o homem que mais se identifica com Deus e o apresenta na sua forma de ser, amável, podendo ser conhecido, estando próximo das necessidades humanas, um Deus compassivo, amigo, não aquele Deus distante, desconhecido, temível, né? Temos que ter temor a Deus. Como é isso? Né? Então, quando cada um de nós
aceita doar-se em amor ao próximo, sentimos essa presença desse Deus em nós. Jesus também vai nos apresentar o reino divino, né, que todos nós almejamos, mas esse reino ele vem numa realidade transcendente, além da matéria, precisando para isso despertar nos corações esse desejo de alcançar e participar desse reino. Mas para isso é preciso uma mudança de conduta, que começa na mudança de pensamentos, na reforma íntima, no autoconhecimento, que é a proposta trazida por Joana de Ângeles em 16 livros dessa série, onde ela nos apresenta caminhos, pistas, ferramentas, instrumentos para utilizarmos para o trabalho que deve ser feito, cada um de nós, conosco. Jesus, ele vai negar, segundo Joana, o mundo material, mas não o maldiz. Ao contrário, ele abençoa essas maravilhas, dessas paisagens, desse cenário à nossa volta. Tanto assim que exalta a natureza nas suas pregações. Né? Quando ele mergulhava nas suas meditações profundas, ele ia para um lugar, né, cheio de verde, arborizado, o Jardim das Oliveiras. Ali, sob aquele céu estrelado, né, sentir o faiscar das estrelas luminíferas do infinito, nas palavras de Joana. Então, Jesus, na humanidade, significa a luz que aquece e clareia a todos nós. É o Cristo solar. Jesus é o sol das nossas vidas. Por isso, ele dizia, eu sou a luz do mundo. Joana também vai nos orientar a não nos deixarmos levar por determinadas doutrinas ortodoxas, né? Mas que possamos, a cada dia, renascer, buscando esse Cristo na multidão, no silêncio, na reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, e para isso precisamos estudar o Evangelho, mas que sejam palavras despidas das interpretações forjadas, palavras de Joana de Ângeles. Então vamos ler os evangelhos por nós mesmos, fazer as nossas interpretações, né? Conversarmos com Jesus a partir dos evangelhos, né? Conversar com os nossos pares, realizando o evangelho no lar, vendo a interpretação de cada um. Vamos nos identificar com os textos do evangelho. Por exemplo, quando lemos uma parábola dita por Jesus, devemos pensar ainda hoje, quem sou eu nessa parábola? O que ela tem a me dizer hoje, na existência, nesse corpo carnal em que me encontro? Né? O que eu posso aprender com ela? Porque Jesus continua conversando conosco, continua pregando, continua contando histórias através dessas parábolas, que são mais de 40. É preciso ler, reler, estudar, aprender, assimilar, absorver, para mudar a conduta, para mudar de vida, para nos fortalecermos na nossa caminhada. E Joana também vai nos ensinar que não devemos nos preocupar com pessoas que falam em nome do Cristo, mas não vivenciam seus princípios, e estão cheios, né, por aí, encontramos muitos. Mas cada um se preocupe consigo mesmo. Sejamos nós aqueles que ouvem os seus convites e nos orientemos pelo conteúdo das suas mensagens, que ainda estão muito vivas, muito presentes, mas muito ignoradas também. Deixemos essas palavras penetrar o nosso coração, penetrar a nossa mente, sentir o calor das palavras de Jesus nos aquecendo, nos iluminando, nos envolvendo, nos preenchendo, rompendo o frio da nossa indiferença
e nos tirando da solidão, do isolamento, da vontade de não continuar. Necessitamos dele para crescermos, para romper com os nossos limites rumo ao infinito do seu amor. Precisamos nos deixar humanizar. E a receita, o caminho, a orientação está na proposta de Jesus. E o que devemos fazer? Vamos ouvir Joana. Joana de Ângeles nos diz que devemos esquecer por algum momento as nossas pequenezes e nos abrir para recebê-lo. E assim conquistar a nossa realização plena e total. E lembrar que Jesus veio ao mundo como homem, para que através do seu exemplo possamos nos humanizar, com ele nos tornarmos realmente seres humanos, com H maiúsculo, reconhecer a nossa humanidade, reconhecer a humanidade como nossa família, nos sentirmos mesmo irmãos e irmãs uns dos outros. Não é? E nesse capítulo, Jesus e Amor, Joana nos recorda que toda a vida de Jesus se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, porém conservando a sua individualidade em perfeito equilíbrio psicofísico espiritual. E ela nos lembra do sistema social da época, que ainda apresentava uma cultura primitiva, predominava o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação arbitrária e parcial, a preocupação formalística com a aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo, tão presente ainda nas nossas sociedades. Mas ele, na sua forma de ser, tinha um caráter transparente, nunca se submetendo às injunções sociais vigentes e, ao contrário, ainda transmitia confiança no olhar, no falar, no agir. Nunca se omitia, ao contrário, apresentava-se com coragem contra as injustiças, porém sempre pacífico, paciente, jovial, sereno perante as circunstâncias adversas, mantendo intimamente o ritmo de uma harmonia constante, firme, angelical. E numa sociedade agressiva, perversa, ele escolheu o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como uma terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Aprendamos com ele. Nessa sociedade atual, nós vemos que não é muito diferente daquela da sua época, até porque nós somos os mesmos, aqui de novo. Então vamos aprender com ele e imitá-lo em nossas decisões, escolhendo, como ele fez, o amor e o perdão como instrumentos para enfrentarmos as intempéries e os reveses da caminhada. Façamos dele realmente o nosso modelo, além do nosso guia, conforme nos afirmaram os espíritos superiores. E os espíritos se tornaram superiores justamente porque se pautaram pela cartilha do Evangelho e realmente seguiram Jesus. Seguir Jesus é imitar Jesus. E vamos entender que a vida é isso. Amor que doa, perdão que liberta, trabalho que dá sentido à vida. E na construção do homem integral,
que é também o título de um outro livro de Joana de Ângeles, que em breve estaremos trazendo aqui para as nossas reflexões. Precisamos caminhar para essa meta do homem integral. Porque a diferença entre Jesus, os profetas e os filósofos que vieram antes dele é que ele não só falou e ensinou e propôs, ele viveu, ele vivenciou aquilo que veio anunciar após a denúncia. A cada instante, sem vacilar, sem titubear, sem desistir. Porque suas palavras eram emolduradas pela emoção vinda do coração que ama, fundamentadas por suas atitudes claras e francas. Em momento algum, se deixou levar pelas conveniências perniciosas da raça, da ideologia, do partido, da religião vigente. Oferecia sempre o amor indistinto e amplo a todos que o cercavam e o encontravam, independente de quem quer que seja. Por amor, nos lembra Joana, elegeu um samaritano desprezado para fazer dele um símbolo de solidariedade. E vamos pensar, se o samaritano ergueu o caído à beira da estrada, Jesus ergueu o samaritano desprezado e discriminado também, ensinando que o preconceito afasta os irmãos, isola, enquanto o acolhimento, a solidariedade aquece os corações doridos e carentes. Com esse mesmo amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. E quantos de nós, quando percebemos o equívoco de alguém, sentenciamos, e se for possível até executamos, porque não somos solidários, pacientes, tolerantes com o equívoco do outro. E sempre é bom lembrar, todos nós estamos, atualmente, num planeta de provas e expiações. Então, todas as situações adversas que nos acontecem, as decepções, as traições, as perdas, o abandono, fazem parte da nossa expiação ou prova. Estamos em um mundo de imperfeitos. Então, a minha imperfeição vai, de alguma forma, atingir e até prejudicar o outro, como a imperfeição do outro também vai me atingir. Mas lembremos de Jesus, o remédio é o amor. Porque precisamos nos dar as mãos, todos, sem exceção, e entrarmos cantando juntos no reino que nos espera além da morte, na vida verdadeira, a vida transcendente, a vida espiritual. Ainda com esse amor, Jesus atendeu a mulher hemorroíça que lhe pedia socorro para a sua enfermidade humilhante. Porque era aquela que as pessoas não chegavam perto porque não era permitido tocar uma mulher que sangrava. Era discriminada, matando essa mulher em vida, isolando por 12 anos. Por 12 anos discriminada e intocável. Mas Jesus se deixou tocar por ela. E ela se deixou tocar por ele. E a partir desse dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque das mãos de Jesus estavam repletas de amor. Seu coração transbordava amor para esparzi-lo com os espezinhados, tanto
poderia ser um cobrador de impostos, uma mulher adúltera, um filho pródigo, uma viúva necessitada ou uma mãe enlutada. Sempre havia amor na sua trajetória, iluminando as vidas, amparando as necessidades dos corpos, das mentes, das almas. Com aquele olhar profundo, mas terno, compadecia-se de todos, mantendo sempre a energia das palavras que educa, edifica, disciplina e salva. E todos nós precisamos salvar-nos de nós mesmos, de ideias arraigadas há milênios ainda no nosso perispírito, na nossa mente, na nossa forma de ser e proceder. São dessas ideias que precisamos nos libertar. E só conseguiremos isso aceitando a proposta de Jesus para a nossa vida infinita, além da morte física, uma vida que nunca irá se acabar. Então, o amor ágape de Jesus era pleno, total, imparcial, incondicional. Esse amor que norteava os seus passos, as suas palavras, os seus pensamentos. Jesus, nos lembra ainda Joana, é o símbolo de amor integral em favor da humanidade. Humanidade essa que almeja um sentimento humano, profundo, libertador. Então, amigos e amigas, façamos a nossa reflexão dentro dessa mensagem belíssima desse livro, Jesus e Atualidade. Então, ela vem nos trazer Jesus de volta em cada capítulo. Nesse que falamos hoje, é o capítulo Jesus e Humanidade, Jesus e Amor. Que possamos sempre aprender com Ele o quê? A amar. Porque essa é a razão de estarmos aqui novamente, convivendo com aqueles que solicitam esse nosso amor em forma de atenção, de carinho, proteção. Porque não há outro caminho a não ser o amor. Não há outra verdade a não ser o amor. E não há outra vida a não ser amar. Mais do que ser amado, conforme a oração do mensageiro do Cristo em Assis, Francisco. E lembrar também o que nos diz João, o evangelista: Deus é amor. E pensar, se Deus é amor, se somos feitos à sua imagem e semelhança, amor é o que somos em essência. E para amar é que aqui nos encontramos. Amemos, pois não é uma questão de opção, como está escrito no mesmo capítulo que eu já citei, capítulo 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma lei do amor. Então, amor é uma lei. Amar é uma obrigação, porque as leis existem para serem obedecidas. Então, eu espero que com essa reflexão, todos nós tenhamos sido tocados pelo amor de Jesus, tocados pela mensagem de Joana de Ângeles, trazida pelas mãos amorosas do saudoso Divaldo Pereira Franco. Então, agradeço mais uma vez pela sua presença, que possamos receber a bênção do ser amor que nos fez e nos mantém nesse amor. Que possamos nos encontrar no próximo mês para continuarmos falando de Jesus, do Evangelho, de Espiritismo, de humanidade, para que nos tornemos verdadeiros humanos, conforme o modelo
que Deus deixou vir à Terra para que seja o nosso exemplo diário da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso objetivo. Muito obrigado. Até a próxima.